Bom dia, pessoal. Me chamo Franciele, da Fran Festas Decorações e Assessoria. E a gente está junto num projeto com a Prefeitura de Rio Negro. É um projeto da Lei Federal Aldir Blanc. É um projeto de oficina de artesanato de peças natalinas. Eu trabalho com feltro, trabalho bastante com peças e feltros e vou ensinar vocês algumas peças, algumas dicas e algumas técnicas de como que você, do nada, sem saber muito sobre artesanato, vai conseguir fazer as peças para decorar sua casa, para vender, para comercializar, né? E essa época do Natal é muito representativa para a área do artesanato. A gente chama de artesanato afetivo, que são peças feitas, confeccionadas para esse tipo de data, que vende super bem e que ajuda na renda pode ajudar na renda de muitas famílias. Então a gente vai falar um pouquinho sobre o feltro, o que é o feltro, valor, o que dá para fazer com o feltro. Então aqui eu trouxe umas pecinhas que eu fiz já há alguns anos, que eu ainda uso na minha casa. Deve ter em torno de uns 4 a 5 anos essas pecinhas. Eu uso elas na árvore de Natal da minha casa ainda. Para você ver como a durabilidade do feltro é ótima. São pecinhas pequenas, fáceis de fazer. A gente tem os moldes na internet, hoje tem muito molde, muita coisa que dá para aproveitar, dá para fazer, que não precisa pagar apostila, o que facilita muito a vida da gente artesão. E são pecinhas fáceis, confeccionadas à mão, então o material é muito acessível para você comprar, para você fazer, e muito barato também. E você pode tanto decorar sua casa, tanto dar de presente para amigos agora final do ano, lembrancinha, fazer para vender. E além de tudo, o artesanato é uma terapia. Você consegue se desligar, né? Liberar a tua criatividade, então ajuda em muitas coisas o artesanato. Então, o feltro, olha que fofo que fica as pecinhas. E dessas pecinhas dá para fazer assim, guirlanda, dá para fazer enfeite de porta, dá para fazer mobile de cortina. Você tendo uma pecinha, você consegue usar ela em várias coisas, várias opções. Então é muito legal o feltro. E o feltro, a gente compra ele por metro e existem várias cores, muitas possibilidades. Tem alguns feltros hoje que já são estampados, eles já contêm estampa. Então facilita muito, ajuda muito no processo criativo. Olha, o vermelho, que agora a gente usa tanto para peças de natais, vermelho, verde. Esse daqui é o feltro estampado, que eu usei só para fazer um detalhe, porque ele é um pouquinho mais caro que o feltro liso e mais difícil de encontrar. Aqui na nossa cidade não tem muita opção nas lojas de feltro estampado, mas feltro liso, assim, tem de várias cores. Dá pra fazer flâmulazinhas, várias cores. Eu às vezes vou comprar um tecido, um feltro, e acabo comprando outros que eu nem sei o que fazer só porque eu gostei da cor. Esse daqui é um exemplo, eu comprei 20 centímetros de feltro pra mim fazer alguma coisa porque eu achei linda a cor e até agora não deu tempo de fazer, mas tá guardadinho, uma hora eu uso. E assim, ele é feito de fibra de poliéster, então o preço dele é barato, acessível, é gostoso de manusear, fácil de manusear. Você precisa o quê? De agulha, linha, que depois eu vou passar bem certinho que tipo de linha que eu uso, o que é mais comum em fazer. E os moldes estão na internet, então se você procurar lá na internet molde de Papai Noel em feltro, vai aparecer diversos tipos de molde. Aí você vai se adaptando com aquilo que você quer fazer. Então fica bem legal. Os moldes eu desenho eles ou imprimo em papel normal, papel sulfite normalzinho. Pode imprimir eles e aí você recorta os moldes, passa para o papel. Depois eu vou mostrar bem certinho o molde, como que eu faço, né? Recorto ele no papel e passo para o feltro, mas é uma caneta normal, simples, eu uso. Tem uma dicasinha que depois eu vou dar para você sumir com o risquinho
da caneta. Muitas pessoas me perguntam como que eu comecei a trabalhar com decoração de festa. E quando eu conto, muita gente fica até espantado. Nossa, mas como? Com artesanato em feltro? Eu digo sim, é possível você começar um negócio a partir do artesanato. Então, para as artesãs aí que estão vendo o nosso vídeo, não desista, é difícil, muitas pessoas não valorizam o trabalho manual e é muito importante para a gente que faz, porque a gente coloca tanto amor numa peça e a gente quer que seja valorizado e requer bastante paciência, amor, capricho, dedicação. Às vezes em uma única peça você passa ali horas costurando, muitas vezes são peças feitas à mão. Quando comecei a trabalhar com feltro, eu comecei fazendo pecinhas assim. Eu lembro que eu recebi uma encomenda, eu fiz uma página numa rede social e comecei a divulgar lá, faço lembrancinhas. E de repente, numa época de Natal, uma empresa me encomendou 100 lembrancinhas, 100 arranjinhos desse para pendurar na árvore de Natal da empresa. 100. E eu pensei, meu Deus, e agora como é que eu vou dar conta de fazer 100 costuradinhas à mão, todas à mão? E eu comecei a fazer. E aí que eu vi a oportunidade de continuar e de aproveitar e de divulgar o meu trabalho. E eu me empenhei tanto em fazer essas 100 enfeitinhos de árvore, que eram menorzinhos que esse ainda, porque a árvore deles eles queriam menorzinhos. E era botinha, Papai Noel, era rena, e isso faz uns 7 anos atrás. E aí eu comecei a fazer e divulgar, comecei a fazer para enfeite de porta de maternidade, comecei a fazer, fiz muito mobile de cortina com o nome da criança e comecei a divulgar nas redes sociais. E aí eu fui fazendo e eu trabalhava no meu emprego formal de segunda a sexta, chegava em casa de tarde e ia costurar, e final de semana ia costurar, e o meu marido me ajudava também a costurar, muitas vezes ele que me ajudou a fazer as encomendas, e ficava horas e horas costurando e fazendo. Aí comecei a fazer personagens em feltro e sempre fiz a decoração do aniversário da minha filha e acabava usando essas peças que eu fazia na decoração dela, e aí todo ano alguém falava, nossa, todo ano que eu fazia o aniversário da minha filha, alguém falava, nossa, mas quem foi que você contratou para fazer decoração? E eu olhava para a pessoa e dizia, não, fui eu mesma que fiz. Então todo ano, quando as pessoas iam no aniversário da minha filha e viam aquelas peças, mesas, falavam, por que você não faz isso para fora e vende essas peças para outras decoradoras? Eu comecei a colocar na rede social as fotos das minhas peças, dos meus personagens que eu fazia para o aniversário da minha filha, e assim outras decoradoras acabaram vendo essas peças e me encomendando. Esse aqui é um exemplo que eu fiz agora para uma última festa de um tema infantil, e foi assim que eu comecei a fazer. Eu comecei a fazer personagens para outras decoradoras e eu vi a oportunidade também de, por que não eu fazer a decoração? Né? Já que eu fazia as peças, eu já tinha 80% do caminho andado, e eu me realizava muito nas festas da minha filha, mesmo sendo em casa, improvisado, não era nada profissional do que eu fazia e todo mundo gostava. E foi assim que eu comecei. Então, se você gosta de artesanato, se você tem esse dom, esse capricho de costurar, aproveite a oportunidade, faça com amor, faça com carinho, que dá resultado sim, sabe? Eu sou a prova viva de que artesanato sim tem futuro, dá para fazer, é só fazer com cuidado, com amor, saber divulgar as peças, ter um preço bacana, então dá para fazer sim. E o feltro é muito versátil, né? Eu comecei fazendo guirlanda e hoje eu quase não consigo muito tempo para fazer peças para vender, não faço, eu faço as peças para mim usar nas minhas próprias decorações. E quem já fez decoração comigo sabe que sempre tem algum detalhe meu ali naquela mesa de doces.
naquele painel. Esse final de semana mesmo eu fiz um chá de bebê e todo mundo me perguntou quando eu postei a foto, e esse urso no painel? Esse urso fui eu que fiz. E é muito legal você olhar e ver que foi você que fez, foi você que desenhou, foi você que planejou aquela peça. É muito gostoso, é muito legal saber. Então todas as minhas decorações eu sempre procuro colocar alguma pecinha minha lá, porque tá lá o meu nome, o meu registro. Esse foi um pouquinho da minha história para incentivar vocês a começar a produzir essas peças de feltro ainda para o Natal, porque dá tempo ainda de fazer e vender. Então eu falei um pouquinho já hoje sobre o feltro, né? Uma dica que eu dou, sempre compre pedaços pequenos, ou 20 centímetros. Não precisa você ter um estoque muito grande, vai comprando conforme você vai fazendo suas peças, conforme você vai sentindo necessidade. E compre peças, compre pouco para você ter mais cores disponíveis. Você compra 20 centímetros vermelho, 20 de verde, então ajuda, facilita no trabalho, na hora de você montar a tua peça. Que mais? Na loja eles vendem peças a partir de 20 centímetros. Esse daqui tem 20 centímetros, olha, dá para fazer bastante peças. Se você for fazer lembrancinha, for fazer enfeite para tua árvore de Natal, dá bastante. Outra coisa, caneta. Tem algumas canetas que são chamadas canetas fantasminhas. Eu nunca usei. Eu uso mesmo a velha tradicional caneta esferográfica de papel. Lápis também dá para usar quando o feltro é branco, para você fazer, riscar o molde ali. Então, pessoal, caneta, eu uso caneta normal, caneta de papel, para fazer os moldes. Eu uso lápis. E também quando o feltro for preto, uma dica bem legal, porque não vai aparecer o risco da caneta no feltro preto. O que eu uso é giz de quadro, giz de professora, giz de quadro negro. Então você faz o molde e risca com o giz branco no feltro que for escuro, marrom, preto. Uma dica bem legal, porque quando eu comecei a fazer feltro eu não sabia dessa dica. E, nossa, não aparecia, não conseguia para recortar aquele feltro, era uma dificuldade. Então é bem legal essa dica de usar um giz para fazer o contorno, para riscar ali o molde nos feltros escuros, principalmente o preto, que é bem complicado de fazer com a caneta normal, caneta de papel. Outra dica bem legal, na hora do recorte, ali precisa ter um certo manuseio na hora de recortar essa peça em feltro, para que não apareça o risco na peça depois, porque imagine você cortar e aparecer um risco de caneta, né? Então uma peça não fica bem legal visualmente. Uma dica que eu vou dar é acetona. Acetona de esmalte de unha mesmo, que toda mulher tem em casa. Você molha o algodãozinho na acetona e depois passa, porque a acetona tira a tinta da caneta. Então você passa a acetona ali onde você não conseguiu tirar na tesoura o risco da caneta, você consegue tirar risquinhos pequenos, eles desaparecem. E a tua peça aí fica perfeita, não fica aparecendo a marca do risco do molde ali da caneta. Então são peças que você tem em casa, caneta, acetona, tesoura. Então tudo coisas que você consegue ter fácil ali para você confeccionar a tua peça. Linha, outra coisa, linha para costurar essa peça. Eu já fiz peças usando aquela linha de bordado que você compra por meadas, que tem várias cores, só que às vezes vai bem aquele tom que você quer, daquela cor que você quer, não tem. Aí eu parti para linha mesmo de costura de máquina. Essa linhazinha, ela é bem mais barata, rende bastante. E essas linhas aqui, essas linhas de costura, tem todas as cores, né? Tem todos os tons de azul, tem vários rosa claro, rosa escuro. Então é bem versátil. E aquelas linhas para bordar, eu gosto de usar para fazer o olhinho do personagem, que ele é um pouco mais grosso, então ele destaca mais. Mas para fazer a parte ali da costura aqui, eu uso essa linha normal, que é bem mais barato do que a linha de bordado. E o efeito fica bem bonito porque ela é uma linha mais fina, então ela fica mais delicada as pecinhas. Então é fio de costura mesmo normal, né? E você encontra aí
Até no mercado tem, né? Bem fácil de achar, é um preço bem legal, bem acessível. O que eu mais que eu uso? Agulha também. Agulha é aquela agulha, sabe, que você já deve ter visto, esse agulheiro. Eu compro, as minhas aqui já estão faltando porque a agulha a gente vai consumindo, daqui a pouco você não acha mais, quando você vai fazer uma peça já foi, já misturou, você não sabe o que colocou mais. Mas tem uma caixinha de costura minha, tem várias agulhas soltas ali dentro. Mas é aquela agulha simples também, ela vem bastante tamanhos. Eu gosto de usar, que nem essa daqui é uma agulha bem grande que eu quase não uso para feltro, ó. Não sei se no vídeo vai dar pra ver, mas ela tem uma numeraçãozinha nas agulhas. Eu gosto de usar as agulhas menores, com a ponta mais fininha, porque é mais fácil de você perfurar. Ela é mais difícil para você passar o fio, mas na hora de fazer a peça, de manusear ali, ela é muito melhor do que uma agulha maior e mais grossa. Então eu aconselho sempre uma linha mais fininha para que o trabalho fique mais bonito e mais delicado, para que a peça não fique, né, muito grosseira ali. Outra coisa, cola para feltro. Eu uso cola silicone, aquelas de pistola, cola quente mesmo, e tem a cola silicone que eu vou estar mostrando para vocês nas aulas seguintes, o vidrinho da cola. São as duas colas que eu mais uso. A cola de silicone, aquela de pistola, de cola quente que a gente chama, ela é bom para peças maiores. Para peças menorzinhas em que precisa fazer um acabamento mais bonitinho, que nem esse daqui tá colado com cola de silicone. É bom a cola de silicone porque é um vidrinho pequenininho, então você consegue ser mais exato na hora de colar essa parte aqui. Peças maiores é melhor a cola quente, ali, aquela de bastão, aquela com pistola, porque você consegue colar maior, né? Peças maiores. Mas quando for peças pequenininhas, eu recomendo a cola de silicone, que eu vou estar mostrando nos próximos vídeos, né? Enchimento, que é um negócio bem legal. Essas minhas pecinhas aqui foram uma das primeiras que eu fiz, então como vocês podem ver, já são velhinhas também, né? Já tem uns 8 anos, acho. Enchimento. O que eu aconselho de enchimento é o enchimento de fibra siliconada. Ela vem num pacote grandão assim, então rende muito. Que é essa daqui, ó. Aí você faz a tua pecinha, você enche, olha, ela é bem fofinha, bem gostoso de trabalhar com ela. Você faz as peças e vai enchendo. E uma dica bem legal, encher bem a tua peça, para que ela fique bem fofinha, para que ela não fique enrugada, porque é isso que vai deixar a tua peça com um acabamento legal. Porque se você fizer uma peça murchinha, onde ela fica assim, dobradinha, onde ela fica, essa aqui minha já tá assim porque ela tá muito velhinha, mas é fazer ela bem cheinha, fazer ela bem gordinha, não economizar no enchimento, porque o enchimento é que vai dar um resultado bem legal para tua peça. Então tem esse daqui que eu uso muito para as minhas peças. Essa daqui foi feita com enchimento. Eu tenho aqui uma boia que eu uso para tema de marinheiro, que eu fiz, ó, ela é toda em feltro e todo enchimento. E eu fiz tudo, ó, costuradinho. E essa base aqui também dá para fazer guirlanda de Natal. Olha que legal que fica. Aí você faz a cor que você quer. Como eu falei, ó, dá para usar as peças mesmo de Natal. Olha, eu já fiz muitas guirlandas de Natal, assim, com várias pecinhas. Coloco um laço bonito de Natal ó, tá bem cheinha. Ó, uma dica bem legal, então anotem aí, é usar bastante enchimento. E esse enchimento eu encontro eles junto na loja que vende feltro, né? Ele vem num pacotão grande, rende bastante, é um preço bem legal também. O enchimento. Aí temos também, eu quase não uso, mas ele é uma manta R2, tem até vários números, porque depende da grossura. Então esse final de semana eu fiz o meu urso lá, que até eu vou aproveitar esse meu urso para colocar na decoração da minha casa, porque eu vou fazer ele um urso de Natal. Eu vou fazer um toquinha de Natal e vou usar na porta da minha casa, que ficou bem lindo. Vou mostrar fotinho para vocês depois. Eu usei essa manta aqui, que fica bem legal também, então fica um trabalho bem... Para fazer essas flâmulas aqui também fica legal usar esse
tipo de enchimento. Esse tipo de enchimento aqui. Os moldes, como eu já dei uma falada ali, molde eu acho na internet, né? Super simples, dá para você imprimir, dá para você pegar da tela do computador. Tem vários tipos de molde na internet, ali você acha tudo de molde, só digita lá molde de Papai Noel em feltro, molde estrelinha de Natal em feltro, vai aparecer diversas moldes ali, você vai adaptando conforme a peça que você quer fazer, né? E eu uso muitas coisas de aviamento também, né? Botões, mini pérolas, uso bastante coisas também que dá para reaproveitar, papelão, todo tipo de material reciclável também uso muito. Então dá para fazer bastante peças legais, gastando pouco, né? E que você consegue vender depois por um preço bem bacana também, às vezes vender até em bastante quantidade. Então essa é a nossa primeira aula, né? Eu falei um pouquinho sobre os materiais, sobre o que é o feltro, sobre enchimento, e nós vamos ter mais vídeos onde eu vou estar mostrando os pontos de costura. Vou fazer aqui, a gente vai fazer junto nesses vídeos a seguir, algumas peças de Natal para vocês verem como não é difícil, como a criançada agora em casa pode ajudar a fazer, eles vão adorar também fazer e vai ser bem legal, criativo, para eles mesmos fazerem o enfeite da árvore de Natal da casa deles. Olha que legal, eles olharem e saberem que foi eles que fizeram. Então olha, uma dica aí para os pais, colocar a criançada toda para costurar para o enfeite de Natal. E é isso, então siga a gente nos próximos vídeos e obrigadão por estar acompanhando aí o nosso trabalho.